Olá, gente, tudo bem? Mais uma videoaula para vocês do oitavo ano a respeito do material do PET, das atividades do PET. Dessa vez eu vou falar da semana 4. O material do PET para vocês ainda vai continuar com um sistema de revisão, tá? Ele não vai sair dessa questão das, da Revolução Industrial. Mas nessa semana ele vai estar trabalhando com algumas características que a gente viu mais para o final das nossas aulas presenciais. Eu já estava entrando em Revolução Francesa, mas é sempre bom lembrar esses aspectos. Bom, a primeira atividade do PET vai estar relacionada ao sistema de industrialização. Por que a industrialização começou, por onde ela começou e qual foi a primeira grande indústria a iniciar com o processo de industrialização. Bom, o que é a industrialização de fato? É a substituição de um processo antes inteiramente manual, onde o homem fazia uso de diversas ferramentas para fazer um único produto, por um sistema em que uma máquina conseguiria fazer o que várias ferramentas levavam um tempo gigantesco para realizar. Dessa forma, o que antes precisava de uma pessoa para fazer um produto, a máquina conseguia fazer dezenas, centenas num curto espaço de tempo, precisando de apenas um homem para operar essa máquina. Bom, isso é industrialização, mas e por onde ela começou? Qual foi o ramo que começa com a industrialização, que puxa todos esses aparatos que a gente foi ver e que vocês certamente já tinham feito a pesquisa que vocês iam apresentar para mim numa data próxima lá que a gente tinha marcado. A primeira indústria que vai puxar a Revolução Industrial vai ser a indústria têxtil. E por que a indústria têxtil vai ser a primeira a fazer o uso, então, da industrialização? Primeiro, é porque o algodão era uma matéria-prima extremamente barata dos ingleses. Os ingleses, a essa altura, estamos falando já do início do século, final do século XVIII, início do século XIX, eles tinham um território colonial muito extenso. E essas colônias, em grande parte delas, produzisse algodão. E através daqueles pactos coloniais que vocês viram no sétimo ano, a matéria-prima que vinha das colônias era algo muito barato, enquanto o produto vendido pela Inglaterra às colônias era algo extremamente caro. Então, o fato de ter uma matéria-prima tão barata assim foi a primeira coisa que chamou a atenção dos industriais. A segunda é a existência de um mercado consumidor. Da mesma forma que o algodão vem barato das colônias, o tecido poderia ser vendido de qualquer forma para as colônias, porque elas são obrigadas a comprar esse produto. Então, havia um mercado consumidor. Ele importasse o quanto a Inglaterra produziria, esse produto seria absorvido pelo mercado. Tanto que está falando um trecho aí do texto que se a Inglaterra foi um armazém da Europa. Por que eles chamaram isso de armazém? Não é só por conta de estocar produtos, mas é pelo fato dela conseguir vender todos esses produtos. Quando um estabelecimento que a gente chama de armazém, nem sempre é só um lugar para armazenar produtos, mas também um local onde ele é comercializado. Então, a Inglaterra ela vai conseguir vender todos esses produtos advindos da Revolução Industrial. E o terceiro motivo é que a Inglaterra já tinha uma experiência com a manufatura do tecido de lã. Lembra que eu falei para vocês sobre o processo dos cercamentos na Inglaterra? E que isso era para criar ovelhas, que as ovelhas gerariam lã e que daí surgiria o tecido de lã? Pois bem, os ingleses já tinham conhecimento disso, já sabiam como é que se vendia
o que deveria ser produzido, a metragem a ser produzida, então eles já tinham certa experiência. Então são esses os fatores que fizeram com que a indústria têxtil fosse a pioneira. Teve muito industrial dessa parte têxtil que realizou prêmios para quem inventasse as melhores máquinas, o terno mecânico, o terno elétrico, a fim de maximizar a produção dos produtos ingleses têxteis. Então, tudo isso denota aí uma preferência para a indústria têxtil. Bom, a segunda questão aí do PET dessa semana diz respeito à nova ordem social que é criada na Inglaterra e, por consequência, no mundo inteiro a partir da Revolução Industrial. A gente já chegou a falar sobre isso em sala, mas o que é essa nova ordem social? Uma nova divisão, uma nova forma de se ver a sociedade a partir da Revolução Industrial. Se antes dividia-se a sociedade em clero, nobreza e povão, isso vai mudar com a Revolução Industrial. Porque, a partir desse momento, a terra não gera mais tanta riqueza quanto a indústria. Então, quem tem poder, de fato, econômico a partir desse momento são os industriais, é a burguesia. É nesse momento que, de fato, a burguesia chegou no patamar que ela queria, onde o dinheiro dela pode comprar a situação social que ela sempre almejou. Então, a partir desse momento, nós temos uma nova divisão da sociedade. Nós vamos dividir a sociedade em proprietários e proletariado. Os proprietários são aqueles que, devido ao capital acumulado de outros tempos, por exemplo, da colonização, do comércio de açúcar, no comércio de algodão, comércio de escravos, tudo isso rendeu muito capital para a burguesia e ela utilizou desse capital acumulado para adquirir os chamados meios de produção. Meios de produção são todas as estruturas produtivas de uma indústria. Maquinário, matéria-prima, as instalações e a energia se gasta para se produzir alguma coisa. E por conta desse capital investido por esse proprietário, cabe a ele ficar com a maior parcela dos rendimentos gerados pelo comércio das mercadorias produzidas. Cabe, então, a esse industrial saber se ele vai continuar investindo isso para aumentar a produção, para aumentar a rentabilidade, ou se ele vai viver do luxo que ele tem. Essa é uma grande diferença. Enquanto na agricultura não se tem um novo investimento, apenas se planta e espera-se que aquilo lá renda uma boa plantação, o industrial não, ele tem maneiras de melhorar de forma efetiva a sua produção, comprando mais maquinário, um método mais eficiente de consumo de energia para favorecer a produção. Então, cabe a esse proprietário um investimento melhor nessa parte. E o proletariado, qual que é a função desse indivíduo? Bom, esse indivíduo não tem capital para investir na aquisição de meios de produção. Então, ele é obrigado a vender a sua força de trabalho. Ou seja, ele tem que trabalhar para sustentar e ser inserido numa economia de mercado, nessa economia que agora começa a surgir na Inglaterra. É esse grupo que realmente trabalha. É o povo que bota a mão na massa, é o que trabalha ali de noite, o tempo todo, para gerar as mercadorias a serem vendidas. Porém, para esse pessoal, cabe sempre a menor parcela dos rendimentos. Esse pessoal que está suscetível aos acidentes de trabalho, está suscetível às péssimas condições de salubridade das fábricas, péssimas rendas, péssima alimentação, jornadas de trabalho abusiva e etc. Bom, o que eu tinha para falar para vocês hoje sobre a semana 4 do PET é isso, são essas duas atividades. Qualquer dúvida é só me enviar
Dúvidas, gente, direciona mais para o grupo lá, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de todos, aí dá para responder por lá mesmo e todo mundo ter acesso a essa resposta. Já as respostas, mandar sempre no meu número particular, se identificando, tá? Tentem também tirar fotos nítidas do caderno, ou da apostila. Aproximar o celular mais próximo possível do caderno para enquadrar a parte que você quer fotografar. Não precisa ser muito alto, não precisa ser tombado. O celular bem em cima mesmo do caderno, para ficar mais nítido possível, tá? Uma outra coisa é que tá faltando ainda muita gente para mandar a das semanas anteriores. A gente já vai sair do material 1 e já, a partir da semana que vem, começa o material 2. Ou seja, tem gente que ainda não fez as 4 semanas anteriores e provavelmente o professor responsável pela sala já está entrando em contato com vocês para vocês fazerem. Então, assim que começar a fazer, faz rápido, aproveita os vídeos que estão lá, os vídeos da Rede Minas e faz rápido isso para não deixar acumulando. Vou me despedindo aqui por vocês. Por hoje, esse vídeo termina aqui e até o próximo, gente. Falou, tá?